Vamos para mais uma aula maravilhosa aqui com Dani Soares, através do método Afetar. Hoje vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês um pouquinho deste conhecimento. Espero que vocês gostem e que vocês curtam aqui no YouTube esta nossa aula. E encaminhe, compartilhe, mostre para outras pessoas que, assim como eu e você, são neuropsicopedagogas, psicopedagogas e querem aprender na prática, porque é sobre isso. TEA, avaliar e intervir. Hoje, da teoria à prática, vou conduzir vocês a esta reflexão. Bom, vamos pensar sobre esta frase. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Nós, quando pensamos no transtorno do espectro autista, nós estamos falando aqui de várias características que vão trazer para nós sinais de que essa criança precisa de ajuda. Sinais que vão, diante do nosso conhecimento, transformar o resultado dessas crianças. Então, sim, é muito mais que olhar, é muito mais que reconhecer, é transformar o resultado dessas nossas crianças. E é por isso que nós estudamos, é por isso que nós buscamos aprimorar o nosso olhar. Vejam esta imagem que eu trouxe. O que vocês conseguem observar? Né? São dois rostos, mas por detrás deste rosto, o que a gente consegue ver? Algumas de vocês pode estar vendo uma mulher, pode estar vendo um homem, pode estar vendo um instrumento musical, pode estar vendo lá na orelha uma outra mulher. Sim, algumas estão vendo roupas, outras estão vendo ruga. O olhar, a forma como a gente vê um diagnóstico de TEA, a forma como a gente olha para um transtorno de aprendizagem, pode mudar completamente a minha e a sua forma de intervir. Pode mudar completamente a escolha entre um jogo, um teste ou uma outra prática psicopedagógica dentro aqui da nossa intervenção. Então, hoje, o objetivo desse nosso bate-papo é conhecer os principais instrumentos de avaliação diagnóstica e funcional dentro do TEA, planejar intervenções baseadas em quê, Dani? Na ciência ABA. E aplicar aqui todo o nosso conhecimento para transformar a sua prática. Quem é minha aluna na mentoria Êxito sabe que nós trabalhamos com objetivos, não com expectativa, porque a expectativa depende do outro e o objetivo depende de quem? De mim. Vamos primeiro definir algumas características deste diagnóstico segundo o DSM-5. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é frescura, não é coisas que a gente está vendo demais, não, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Apresenta dificuldades persistentes na comunicação e na interação social, tem ali padrões restritos e repetitivos de comportamento e tem um impacto variável em diferentes áreas do desenvolvimento. O que isso significa? Para algumas crianças, o impacto maior é no motor. Para outras crianças, o impacto maior é a interação social. Para outras crianças, o impacto maior é o cognitivo. Então, isso pode variar de acordo com cada diagnóstico, com cada intensidade deste diagnóstico. Qual que é o papel da psicopedagogia no TEA? E aí eu quero dizer que quando eu falo psicopedagogia, eu estou abarcando os neuropsicopedagogos. Eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga, mas quando a gente fala psicopedagogia, a gente está colocando todos que são especialistas em aprendizagem.
O que a gente tem aí do nosso papel? É compreender o perfil de aprendizagem dessa criança ou desse adolescente, criar adaptações curriculares significativas. Sim, nós vamos dar apoio à escola, promover a autonomia e a participação social e integrar diferentes técnicas para que esta criança ou adolescente tenha ali um bom desenvolvimento. Então, vamos ver aqui quais instrumentos nós podemos usar dentro desse processo de avaliação. Então, importante saber que esse A de avaliar, ele está dentro do método afetar, que as minhas alunas aqui da Mentoria Êxito, que me acompanham pelo Instagram, Daniela T de todos Soares. Então, Daniela T. Soares, você vai conhecer um pouquinho sobre o meu método. Dentro do método afetar, a gente tem aí um pedacinho dele, que é o avaliar. É impossível ter desenvolvimento se a gente não avalia. É para avaliar a nossa sessão, é para se autoavaliar, é para avaliar o desenvolvimento da criança, porque o que é mais importante? A temperatura ou o termômetro? Eu gosto muito dessa imagem de fundo, que mostra para a gente o que é mais importante: o termômetro, que é o instrumento, ou a temperatura da criança, que é o que essa criança verdadeiramente sabe. Pense sobre isso um pouquinho. E é por isso que nós avaliamos. Então, como funciona o processo de avaliação em crianças com diagnóstico de TEA? Primeiro, a gente vai realizar o quê? A boa e velha anamnese com os responsáveis, porque é aqui que eu vou entender toda a história dessa criança. O processo exige flexibilização e constante adaptação. Então, esse negócio de ficar por aí, copiando a anamnese de um profissional, copiando a anamnese de outro profissional, pegando aqui, eu falo que é um recorte, é uma colcha de retalhos que precisa ser construída, tecida por você, de acordo com seus conhecimentos. Olha lá, olha, livros que a gente estuda para estar aqui falando, trazendo todo esse conhecimento para vocês. O que nós usamos para avaliar uma criança com TEA? Então, testes psicopedagógicos, nós usamos escalas, protocolos, reunião com a equipe e com a escola. Que equipe é essa, Dani? Equipe multidisciplinar que atende essa criança. Pode ser uma fono, pode ser o TO, o psicólogo. Então, se tem outros profissionais envolvidos no processo, nós vamos então conversar com eles para poder fazer esse trabalho multidisciplinar. Observação clínica, observação em ambientes variados. Essa criança não aprende só na clínica, não aprende só na escola. Então, a gente precisa saber nos contextos diferentes como que está aí o desenvolvimento dessa criança. Então, vamos pensar em escala. Qual escala que a gente tem aqui para poder avaliar? A gente tem lá o Minichat, nós temos o Proteia, nós temos o ASCII, todos são escalas que vão te dar aí condições de você avaliar. Então, o ATA é uma escala de triagem, o Minichat. Então, aqui, nesses links, você vai poder encontrar gratuitamente essas escalas. Nós temos a avaliação funcional, que é dentro do conhecimento do ABA, e se você está aqui, fez uma pós em ABA, mas não sabe aplicar ABA na prática, eu tenho aqui um convite especial para você. Eu tenho um curso maravilhoso, super, super em conta. Você ainda pode dividir de 2 vezes, que vai te dar essa visão da ciência ABA na psicopedagogia. Então, quem já assistiu essa aula aqui no YouTube, me chama, vai no meu WhatsApp, vai lá nas minhas redes sociais e pede o link para você garantir aí esse curso da ABA, ciência ABA aplicada à psicopedagogia, tá? Então, o que a gente vai fazer ali nessa avaliação funcional? Identificar antecedentes e consequências desse comportamento. O que é antecedentes, gente? É o que acontece antes da minha criança se desregular. Porque as crianças se desregulam quando elas têm ali o TEA.
principalmente suporte 2 e suporte 3. Então, antes que ela se desorganize, eu preciso conter esse comportamento. Qual é o comportamento antecedente? Eu preciso identificar esse comportamento. Mas lá no curso de aba, vou te ensinar detalhe por detalhe de como fazer isso. Levantar as hipóteses funcionais e elaborar um plano de ação individualizado. Então, olha para vocês verem. Antecedente gera um comportamento que gera uma consequência. Que consequência é essa? De aprendizado ou de não aprendizado por desorganização sensorial, comportamental, qualquer que seja ela. Então, aba na intervenção. O que eu preciso saber? Primeiro, que existe um ensino estruturado através de um reforço positivo, que chama DTT, tentativas discretas. Então, é o ensino estruturado através desse reforço positivo. Existe também o ESDM, que é um modelo naturalístico que foca na intervenção precoce. Vocês já devem ter ouvido falar que quando é ciência, quando a gente aplica ciência aba, a gente tem que fazer um número de horas de intervenção. Mas não é só do psicopedagogo, é juntando todo o processo de estimulação dessa criança. E tem o PECS, que é uma comunicação alternativa, aumentativa, que geralmente é feita pela fono. É importante você conhecer? Sim. É importante você saber como funciona? Sim. Porque isso vai agregar ao seu trabalho psicopedagógico. Então, quando a gente fala de ciência aba, a gente fala desses três importantes processos que vão te ajudar dentro aí da psicopedagogia. Então, vamos ver algumas estratégias de intervenção científicas que funcionam e que trazem o quê para os seus alunos, para os seus pacientes? Resultados. Então, os nossos aprendentes, eles precisam de que nós apliquemos esse reforço positivo através da modelagem e uma correção de erros assertiva. Olha para vocês verem, gente, como é importante uma correção de erro assertiva, porque essa criança com TEA, ela tem baixa tolerância à frustração. Essa criança com TEA tem baixa flexibilidade cognitiva. Então, ela precisa que você, ao utilizar a ciência aba, você tenha aí instruções claras, objetivas, trabalhe com reforço positivo, faça o processo de aprendizagem a partir da modelagem e use essa correção de erros aí de forma assertiva. Olha aqui para você ver o programa de ensino individualizado que eu utilizo com as minhas alunas dentro da mentoria. É este aqui, você pode tirar foto. Eu coloquei até aqui um modelo para que vocês possam exatamente modelar, para que vocês possam aprender através desse modelo. Então, o objetivo de ensino, que é o objetivo geral. Então, aqui eu coloquei que eu estou trabalhando a linguagem expressiva. O objetivo específico, nomear figuras. A meta de ensino, olha aqui a meta de ensino. Ensinar nomeação de figuras, aumenta o repertório da criança e aumenta a percepção da realidade que o cerca. Então, essa é a minha meta, que essa criança aprenda a nomear, que ela vire para a figura da criança e fala, menino, vire para a figura do celular, celular, maçã, que ao ver figuras, elas consigam aí nomear. Qual que é a resposta material utilizado? Aí pode ser vários, né? Você pode usar figuras, você pode usar o próprio objeto. O ambiente de ensino pode ser na minha sala, pode ser no parquinho da clínica, pode ser na cozinha da clínica. Então, esse aí você vai completar. Resposta, a instrução. O que que eu quero? Aponte com o dedo o copo com água. Aponte com o dedo a foto onde tem uma menina. Ou eu posso mostrar a foto e falar o que é? E ele falar menino, menina. Então, isso também é uma resposta-alvo. Reforço que vai utilizar depende da criança.
Pode ser um reforço de um beijo, pode ser um reforço de uma cosquinha, pode ser um reforço de um abraço. Olha a quantidade de reforço que eu posso dar, de acordo com cada criança. Por isso que é programa de ensino individual. Nível de dica, eu posso dar uma dica. Física é quando eu pego na mãozinha dele e mostro e faço movimento com o meu corpo. Eu posso dar uma ajuda verbal ao mostrar o copo, eu posso falar assim, para ele completar, copo. Eu posso dar uma ajuda gestual, para ele. Ou eu posso estar mostrando para o cabelo. E aí eu estou dando ali um gesto para ajudar nessa resposta. Técnica de correção de erros, você vai anotar aqui como que você fez. Critérios de aprendizagem, ele precisa acertar 70% das tentativas por 3 sessões consecutivas, tá vendo? Por 3 momentos consecutivos onde eu vou estar com essa meta de ensino. Generalização, para eu falar que ele aprendeu, que ele generalizou, ele precisa testar esse conhecimento de nomear figuras em 3 lugares diferentes, com 3 pessoas diferentes. Ah, ele está acertando a nomeação de figura na escola, está acertando em casa, está acertando na clínica, generalizou, viu? E a manutenção, após 15 dias, eu vou fazer a testagem de novo. Eu vou ver se ele continua mantendo aí esse aprendizagem. Isso aqui que eu fiz com vocês é o quê? O aba na prática, através do programa de ensino. E aqui eu faço na prática e eu mostro para vocês como eu faço, né? Então aqui a gente tem 3 imagens que traz aí esse aba na prática. Aqui nós estamos trabalhando a questão das cores e as cores utilizando o quê? A massinha. E essa criança está brilhantemente acertando, fazendo a intervenção. No segundo, a gente tem aí o hiperfoco, que é o quê? Meio de transporte, carrinho, e nós estamos fazendo ali o processo de alfabetização através do hiperfoco. E aqui, no terceira foto, vocês estão vendo nós trabalharmos contagem. Então, sempre partindo do material concreto, sempre partindo daquilo que a criança está engajada dentro do processo de avaliação para gerar o quê? Resultado. E tudo registrado. Sabe por quê e qual é a diferença da ciência ABA? Que ela pode ser medida através dos dados, dos registros, de quantas vezes essa criança engajou, de quanto tempo ela permaneceu na atividade. Esses registros são super, super importantes. Aqui, mais atividades, todas práticas, voltadas para o desenvolvimento da criança, contagem, processo de alfabetização, então, tudo a partir do engajamento da criança. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de diagnóstico de TEA, elas precisam de previsibilidade. Isso mesmo, minha gente. E como que a gente faz a previsibilidade? Através de uma rotina estruturada. E aí entra a psicoeducação, aquilo que a gente faz com os pais, com os educadores, nos ambientes diversos que essa criança frequenta, para que ela saiba exatamente cada coisa que ela vai fazer e que ela saiba que ao fazer ela vai ter o quê? Aquele reforço positivo, que seja algo que ela goste, que seja algo que ela sinta prazer em fazer novamente. E aí, aqui, já finalizando esse nosso momento, trouxe um roteiro de alta performance para você que quer ser uma psicopedagoga diferenciada, uma psicopedagoga de êxito aí. Nós temos que ticar esses 4 pontos. Primeiro, uma avaliação abrangente. Não é só a avaliação que nós fazemos, mas é estar em contato com outros profissionais, é conversar com a família. 2, um planejamento baseado em evidências. Qual que é esse planejamento baseado em evidência? Utilizar a ciência ABA. 3, intervenção integrada e adaptada.
Lembra que eu falei que nós podemos ajudar a escola nesse processo de adaptação? Então, uma intervenção integrada, quer dizer, multidisciplinar e adaptada de acordo com as necessidades dos nossos aprendentes. E quatro, um monitoramento contínuo do progresso, com registros. Quanto tempo essa criança ficou, essa criança já dá conta de sentar, quanto tempo essa criança quantas vezes ela conseguiu responder corretamente. Então, tudo isso faz parte desse roteiro de alta performance. 4 pontos muito importantes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aqui o nosso canal, indica para outra pessoa e vá até o Instagram para que a gente possa aí se conectar de forma mais profunda. Um grande abraço e espero que vocês alcancem dentro da psicopedagogia o êxito hoje e sempre.